Nessa atividade 5, nós vamos trabalhar agora a lei do seno e lei do cosseno. Vocês podem observar que nesse triângulo que está no exercício 1, ele tem lado AM 2 e lado BM 3 e um ângulo de 60 graus entre esses dois lados. Ele quer achar o lado AB. Eu vou chamar esse lado de X, mas antes eu vou denominar cada lado como A, B e C. Por quê? Para utilizar a lei dos cossenos, eu tenho que aplicar essa formulazinha aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes o lado B vezes o lado C vezes o cosseno do ângulo que está entre os dois lados. No caso aqui é 60. Eu vou chamar sugestivamente o meu lado que eu estou procurando de A. Como eu não sei o valor dele, eu mudei ele para x. Então ficou x ao quadrado igual a 2 ao quadrado igual a b, mais 3 ao quadrado igual a c, menos 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3, vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Se a gente voltar procurar na minha tabelinha lá que tem nas atividades 11, que vocês fizeram, vocês vão ver que tem 1/2 também em qualquer lugar. Vocês procurarem esses valores de seno e cosseno, livro, até mesmo na internet, vocês vão encontrar esses valores. Então, cosseno de 60 é 1/2. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer esses cálculos para eu achar o valor de x. Farei aqui o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a 4 mais 9 menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ficaria com 12 vezes 1/2. X ao quadrado é igual a 4 mais 9. E agora eu vou resolver essa operação aqui, que é uma multiplicação. 12 vezes 1, 12. Dividido por 2, 6 menos 6. Então, meu x ao quadrado é igual a 4 mais 9, 13. 13 menos 6, 7. E aí, isso implica que se x ao quadrado é igual a 7, o x é igual a raiz de 7. Então, tem que meu lado x vai valer raiz de 7. Resolvendo esse daí, pra gente já clarear, pra gente passar pro 2, ó. 2, vou utilizar a lei dos senos. A gente utilizamos a lei do seno, do cosseno no primeiro e agora a lei do seno. O que a lei do seno me fala? Ela faz uma relação entre lado e ângulo. Eu quero achar aqui nesse exercício meu lado AB, minha distância AB. E essa distância AB é um lado oposto ao ângulo de 45. E o meu lado que eu tenho o valor, que é 16, ele está oposto ao ângulo de 60. Por que eu sei que esse ângulo é 60? Porque a hora que eu somar esses dois aqui, esse daqui tem que ser 60 para a hora que eu somar os três, dá 180. E aí eu vou fazer a relação seguinte, ó. X sobre seno de 45, 16 sobre seno de 60. Quando eu fiz essa relação, eu vou poder substituir os valores de seno. Eu vou ficar com x sobre raiz de 2 sobre 2 igual a 16 sobre raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter do ladinho aqui, ó, x vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 vezes x, igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 16. Visto que os dois lados estão dividindo por 2, eu posso cancelar. E vou ficar com raiz de 3 vezes x igual a raiz de 2 vezes 16. Isolando x, eu vou ter 16 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Como eu não posso ficar com raiz no denominador, eu vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. E aí eu vou ficar com 16 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é um número inteiro, é o 3.
E eu fiquei com o resultado final 16 raiz de 6 dividido por 3. Esse é o meu valor de x, que corresponde ao lado AB. O número 3 eu vou ter que usar novamente a lei dos senos. E aí eu peguei e fiz x sobre o ângulo oposto a ele, que é 45. Então x sobre seno de 45. E raiz de 3 sobre 2 sobre o seno de 30, porque o ângulo oposto dele é 30. De forma análoga, ou de cima, eu fiz o seguinte, ó. X ficou sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. E 3 raiz de 2 ficou sobre 1 meio, que é o seno de 30. Multiplicando cruzado, eu vou ter 1 meio vezes x igual a 3 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Da mesma forma, os dois lados estão dividindo por 2, posso cancelar. E aí eu vou ficar que x é igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Para finalizar aqui, ó, vai me dar o que? 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz de 4 é o próprio 2. Então, 2. Isso vai me dar 6. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho que o meu lado x mede 6. Número 4 aqui. Novamente, a gente vai usar a lei do senos. Tem dois lados e tem dois ângulos, sendo que aqui eu quero achar esse valor do cosseno desse ângulo. Para isso eu vou usar a lei do seno para depois eu achar o cosseno. Eu vou ficar com 4 sobre o seno do ângulo x igual a 3 sobre o seno de 30. E aí eu fiquei com 4 sobre o seno x igual a 3 sobre 1 meio, que é o seno de 30. Multiplicando cruzado, eu vou ter 3 vezes o seno de 30 igual a 4 vezes 1 meio. 3 vezes o seno de 30 é igual a 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, eu vou ter que o seno de 30 é igual a 2 terços. Se você observar nas tabelinhas de seno e cosseno, o cosseno é sempre o inverso do seno. Então, só invertir os valores deu 3 sobre 2 para o cosseno. Mudando nossa página aqui, vamos ter o seguinte, ó. Os dois últimos exercícios dessa apostila foi o seguinte. Eu tenho um triângulo no qual eu quero achar esse lado BC e eu chamei ele de x. Então eu usei a lei do seno de novo. X sobre seno de 30, 15 raiz de 2 sobre seno de 45. Por que seno de 45? Porque esse ângulo aqui de cima vai medir 45. Não vai medir 45, mas ele vai corresponder ao seno de 45. Ó, vamos lá então. X sobre 1 meio. Mantive cruzado. Ficou 15 raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Fazendo cruzado, eu vou ter x sobre x vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 1 meio vezes 15 raiz de 2. Cortei os valores de 2 porque está dividindo por 2 os dois lados da minha equação. Fiquei com raiz de 2x igual a 15 raiz de 2. Quando eu isolei o x, eu fiquei com 15 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Vou poder cancelar as raízes de 2 e vou ficar com o valor 15 para o lado que eu estou procurando, que é o x. No meu exercício 6, como vocês podem observar, nós usamos novamente a lei do cosseno. Chamei o ladinho que eu quero achar de A e fiz, ó. O meu lado B mede 4, o meu lado C mede 3. Aí fiquei com x, que é o lado A elevado ao quadrado, igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60. Por que o cosseno de 60? Esse ângulo aqui é de 120.
Só que o côngruo dele, que a gente chama, é o ângulo de 60, que ele corresponde a um ângulo de 60, só que no quadrante negativo. O que é o quadrante negativo? Quando a gente tem lá os valores de seno e cosseno, o meu 120 corresponde ao cosseno de 60, só que negativamente, porque ele vai estar no quadrante onde o cosseno vai ser negativo. E isso, fazendo todos os cálculos, eu vou encontrar 16 mais 9 menos 24 vezes menos 1/2. Pode observar que é o cosseno de 60 com sinalzinho de negativo. E isso vai me transformar em positivo, porque eu vou multiplicar esses dois sinais negativos aqui. 24 dividido por 2, 12. Vou ficar com essa soma que vai me dar 37. Então, se x ao quadrado é igual a 37, x é igual a raiz de 37.